Tem uma posse boa, né? Porque uma posse mais pacífica desde 2013 são 7 mais 2, são 9 anos de posse, né? Ele pegou esse imóvel que ele tem a posse desde 2013 e decidiu alugar. Alugou, foi morar com a mãe e alugou. Nossa, então tem 6 herdeiros, mas gerou os herdeiros por representação, dá mais ou menos 23 herdeiros. É herdeiro, hein? Né, conta comigo sim, conta comigo sim. Essa mentoria, Marcelo, é gostosa por quê? Porque a gente divide estratégia, é muito gostoso. Advogar sozinho, em qualquer ramo, né? É pesado, né? Parece que cansa a gente, né? Mentalmente, espiritualmente. Não, conta comigo. A regularização de imóveis, ela, hoje no Brasil, nós temos aí pelo menos 3 procedimentos que dá para adotar. O judicial, nós temos as boas ações, a adjudicação compulsória, o próprio uso campeão judicial, retificação em público, a adjudicação compulsória inversa hoje está sendo muito utilizada, pegou no Brasil. Tem boas ações, demarcação, divisão de terras. E temos o procedimento administrativo. Hoje o melhor que nós temos é a REURB. Só que a REURB, doutor Marcelo, o país complicado que é o nosso, né? Por quê? Porque a lei que criou a REURB, a regularização fundiária, foi fantástica. Eu acredito que no direito imobiliário e no direito civil foi uma das melhores leis. Só que o Brasil é um sistema, né? Pena que o Tropa de Elite parou no 2, deveria ter ido até o 15, né, doutor? Não deveria? Parou. E muita gente ia morrer, né? Diz lá o diretor que ficaram seguindo ele de moto, né? Contando as histórias, tava vendo isso daí. Poxa, o Brasil é um país do sistema. Eu imagino que isso aconteça com vários outros países, a gente sabe disso, principalmente na América do Sul, até na Europa, né? Mas o Brasil é um problema sério embutido aqui no país, o sistema. E nós sabemos que tem muitas prefeituras que não têm essa comissão de regularização fundiária. Absurdamente, né? E outras, doutor Marcelo, até tem, mas é de fachada. Então é uma comissão que nunca vai fazer reunião. Na verdade, a secretária ali lança uma ata como tivesse uma reunião. Então todos os projetos que você dá entrada na REURB, requerimento, nesse município, são indeferidos. Aí você fala, meu Deus do céu, tudo certinho, documentação, por que foi indeferido? Foi indeferido porque não tem essa comissão instituída ou ela é de fachada. Então a REURB eu enxergo como um dos melhores remédios para regularizar o imóvel urbano ou rural. Mas infelizmente tem muito município que não funciona. Alguns trabalham bem, mas é muito demorado. Então a regularização administrativa, que era para ser muito boa e eficaz, ela não é por falta do sistema, o sistema atingiu já, né? Aí nós temos o quê? Temos o cartório. Uso campeão em cartório. Vendem para nós no Instagram e algumas pessoas no YouTube que o uso campeão no cartório é o melhor dos mundos. Tem maluco aí falando que vai ganhar bilhões. Olha, seja advogado extrajudicial, que você vai ganhar 1 milhão por mês. Mentira. O uso campeão extrajudicial não pegou no Brasil, não vai pegar nunca, Marcelo. Não vai, doutor Marcelo. É claro que nós vamos usar algumas situações, né, alguns momentos. Eu tive a oportunidade de fazer, foram 25. Deu certo, mas era um caso, mais ou menos uma doação. Eu fui olhar os documentos, aquele cliente totalmente organizado. Então ele tinha todas as contas de consumo de cada ano. Água, luz, energia, IPTU no nome, uma declaração do proprietário dizendo, não, ele realmente é proprietário.
Agora, há de concordar comigo, Marcelo, você é uma pessoa muito evoluída, eu percebo espiritualmente. O brasileiro, ele guarda documento, doutor Marcelo? Não guarda. É uma exceção, né? São exceções. O brasileiro, nós não guardamos documento porque nós não somos de guardar documentos. Nós somos organizados por natureza. Não vamos generalizar, tem muita gente que é fora da curva, né? Outra coisa, o brasileiro, quando pensa em regularizar o imóvel, alguma coisa tem. Se ele está procurando advogado para regularizar o imóvel, é que ele escutou que alguém apareceu na porta falando que é dono. Ou o herdeiro falou, não, eu também tenho direito. Então nós sempre vamos ter a iminência do litígio. Poxa, usa o capel extrajudicial se não tem organização documental, não tem provas, e tem iminência de litígio, ou já tem o litígio porque tem uma ação proposta, já não dá para fazer. E a gente não chegou ainda nem no problema no cartório, porque se pegar 90% dos cartórios dos imóveis não registram, pela insegurança, né? Porque o cartório fala, eu vou assumir essa bucha, vou registrar uma escritura pública, vai sobrar para mim? Não vai sobrar para o tabelião, vai sobrar para mim. Então a maioria indefere. Indefere porque tem muita escritura pública mal feita sobre o uso capião. Então, os capião extrajudicial, de cada 100 situações que a gente fala, é caso de uso capião. Uma, duas, no máximo vai ser uso capião extrajudicial. Não é o que vendem para nós no Instagram, que o advogado vai ficar milionário. Isso é malorota de estelionatário que vende curso, é verdade. Quando a gente fala de uso capião, o que a gente precisa saber? 36 espécies no Brasil e 3 procedimentos. Então, tem o procedimento judicial, extrajudicial e administrativo. No Brasil, a REURB seria o administrativo. Dependendo da região onde o nosso cliente tem o imóvel, às vezes não dá para usar porque a comissão não foi instituída ou foi instituída de fachada. Extrajudicial só se for um mundo perfeito, não é a realidade do brasileiro. Normalmente no procedimento nós caímos no judicial, porque no judicial nós vamos instruir dentro do processo. Por mais que a gente junte muitos documentos, mas dentro do processo nós vamos pedir uma perícia, uma antecipação de perícia topográfica, porque a gente não tem a planta terminal descritivo. Nós vamos pedir talvez uma diligência do oficial de justiça ou o próprio juiz, que não normalmente vai o oficial de justiça, mas uma diligência para ver a situação fática do imóvel. Então, nós usamos muito o uso capião judicial porque dá para instruir no meio do processo. E principalmente, doutor Marcelo, nós usamos muito o uso capião judicial porque o uso capião judicial, ele distribuído, ele é um escudo protetor. Então, o nosso cliente ele tem receio que alguém vai bater na porta dele e falar que é dono. Um herdeiro, alguém que se diz dono, alguém que se diz que tem a posse. Poxa, se ele tem um uso capião em andamento, ele tem um protocolo, ele consegue apresentar isso para autoridades policiais. Ele consegue apresentar isso para uma prefeitura, para tentar transmitir o cadastro de contribuinte, ter informações na prefeitura. E ele consegue usar isso até em matéria de defesa. Contra ações possessórias, todas elas, a reintegração, manutenção, interdito proibitório, ou as petitórias, né? Emissão na posse, reivindicatória, a chamada ação de arbitramento de aluguel, extinção de condomínio. O uso capião tem o poder, muitas vezes, de você suspender um outro processo até que ele seja julgado. E isso não é a gente que está falando, é o Supremo, né? Súmula 237 do Supremo. O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Nessa situação, outro detalhe também, olha que legal. O nosso cliente, ele tem a posse de 2013. 2013, 2022, nós estamos falando de 7, 8, 9 anos. Se a gente for no cartório, o cartório fala, não, tem que ter a posse aí de 5 anos ou de 15 anos. Você quer fazer? Eu posso fazer aqui o constitucional. Qual que é o problema do constitucional? O constitucional, além dessas regras comuns a qualquer uso capião, posse, mas pacífica, animus domini, o uso capião constitucional ele tem requisitos próprios e traiçoeiros, perigosos. Quais são esses requisitos próprios? O primeiro requisito próprio é o limite de metragem. O imóvel, se for urbano, não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Se for rural, não pode passar de 50. Ah, mas só tem 249, só tem 239, só tem 250. Isso é perigosíssimo, porque no Brasil o direito registral é um queijo suíço. A hora que vai o perito, ele vai fazer uma topografia. Nesse levantamento topográfico, que ele faz a planta terminal descritivo, normalmente ele fala, não, consta na matrícula 248, 236, mas esse imóvel é maior que 250. E acontece muito no Brasil, porque a gente não é de ficar medindo, né? A gente não é assim de ficar fazendo planta, não é cultural isso. Então esse uso capião, eu oriento sempre usar quando você achar que não tem risco nenhum. Se tiver um risco de metragem, que está em cima do muro, está com mais de 250 metros ali, eu já acho um pouco arriscado. Eu já vi acontecer muitas improcedências em virtude disso. Outro detalhe que eu falo é também a questão do outro imóvel no nome. É muito falado, na graduação não se fala isso, mas quando você vai usar um uso capião especial urbano ou especial rural,
ele é um uso capião constitucional. Ele é previsto dentro da Constituição Federal e previsto no Código Civil. Então ele tem requisitos constitucionais. Ele tem aí os princípios constitucionais. E no direito constitucional, que é a Constituição de 88, é uma Constituição cidadã. Então a Constituição cidadã entende que todo mundo tem que ter direito a um imóvel. Quando você faz o uso capião constitucional, que é o especial, você está fazendo o uso capião que o seu cliente não pode ter um imóvel no nome, um outro imóvel no nome. A nível Brasil. E nem uma fração ideal, um pedacinho. Vamos dizer que ele tem um resquício de um pedacinho de uma herança que ele recebeu, de um divórcio, de uma partilha de bens, você perde a ação por causa disso, porque no sistema o juiz ou a juíza localiza isso. Então, é um uso capião que a gente tem que usar, mas tomar muito cuidado com esses detalhes, porque a gente perde de bobeira. Perde e se alguém se habilitou, gera sucumbência, né? Porque o uso capião, em regra, ele é consensual. A ação de uso capião é declaratória, não tem réu. Mas se alguém se habilita, ele se torna litigioso. Então, se essa pessoa consegue a improcedência da ação, ela tem direito à sucumbência. Então, é sempre bom fugir dessa linha de risco. Como que a gente foge dessa linha de risco? Hoje, das 36 espécies de uso capião que existe no Brasil, tem cursos que falam assim, olha, você vai aprender 5 espécies, porque na prática tá bom demais você aprender. Poxa, 5 espécies a gente aprende na graduação, tem que aprender 36, para a gente ser especialista, não é verdade, doutor Marcelo? Eu vou pagar um estelionatário para fazer um curso para aprender 5 espécies de uso capião? Ah, vai tomar banho, né? Eu aprendi o que eu aprendi na graduação, eu aprendo na internet gratuito. Eu gasto dinheiro comendo pizza com a família, né? 36 espécies nós temos. E muitas são esquecidas, porque a gente não aprende na graduação. E esses cursos aí maravilhosos, que ensinam você a ganhar 30 mil reais por mês, da noite pro dia, eles falam que não precisa se aprender, né? Nós temos o uso capião de vício documental. Esse uso capião é maravilhoso. Quando o seu cliente tem a certeza, ele já procurou no cartório e não tem registro. Não consta registro em lugar nenhum. No Brasil, nós temos pelo menos uns 15% dos imóveis no Brasil não tem registro em lugar nenhum. Nunca teve, é uma falha registral. Esse uso capião é doutrinário e jurisprudencial, mas ele é muito eficaz. Porque você está falando, juiz, ô juíza, estou fazendo uso capião, função social, que é dar o CPF, o RG ao imóvel, porque não tem. Esse filho não tem nome, né? Esse uso capião é muito legal, é um uso capião de 5 anos. Ele é muito interessante porque você consegue regularizar com base nesse vício documental. Você pode usar outros artigos, outros fundamentos, ou trabalhar com o nome da ação, uso capião de vício documental, ou trabalhar essa tese dentro do uso capião, tanto faz. Ele é muito eficaz. Uso capião de coisa própria. É ensinado no Brasil, o uso capião de coisa própria é só numa situação, não. Se você tem um cliente que tem 12% do imóvel, 15, 50, 90 e não consegue regularizar o resto, ele não consegue ter a totalidade, porque um herdeiro é sumido, não acha o herdeiro, não acha o comprador, não acha o vendedor. Algum rosco que você fala, meu Deus do céu, meu cliente quer ter tudo e não tem. Ele tem quase tudo. O uso capião de coisa própria é um baita instrumento para você regularizar e entregar para o seu cliente a totalidade do imóvel. Também é pouco falado. Você quer ver um uso capião legal para você usar? Nós ganhamos um ano passado. Uso capião paroquial. Então você é contratado, doutor Marcelo, por uma igreja católica, igreja evangélica, um centro espírita. Poxa, você consegue fazer uma pesquisa, que é a certidão paroquial. Você prova que a origem do imóvel tem a ver com igreja, com cultos religiosos. Você usa usa o capião de 5 anos, que pode ter uma redução para 3. E você consegue regularizar o imóvel. Você regulariza o imóvel, um imóvel desse, a igreja te contrata para regularizar vários outros, porque muitas igrejas estão, exercendo cultos religiosos em imóveis irregulares. Às vezes um fiel ali deu a propriedade para o uso da posse, morreu, anos e anos, o imóvel está irregular. Então, olha quantos instrumentos nós temos e devemos conhecer. Ajuda na hora de a gente vender o nosso trabalho, e resolver o problema do cliente. Nesse caso, eu faria a seguinte estratégia. Se eu percebesse esse risco dentro desses requisitos, dentro do uso capião especial, eu abriria a mão, eu iria no uso capião mais seguro. Hoje, o uso capião mais seguro para essa situação é o do 1238 do Código Civil, do artigo 1238 do Código Civil. É o uso capião de 15 anos. 15 anos. Tem uma redução para 10 anos quando tem moradia habitual ou finalidade econômica, exerce uma atividade econômica. O nosso cliente aqui já tem 9. Dá para a gente fazer o quê? Usar 2 institutos para consertar esse 1 aninho que está faltando. Aí você fala, mas ele não mora lá, não tem moradia habitual, mas ele exerce atividade econômica. Para efeitos de uso capião, eu falo no meu livro, Direito Imobiliário de AZ, você pode ter 3 posses. Posse direta, posse indireta e posse alternada. A posse alternada é uma judiação, não ser ensinada na graduação. Porque para nós que atuamos no direito imobiliário, ajuda, viu, doutor Marcelo? Vai te ajudar muito.
A posse alternada, eu não alugo ou não empresto, então não tenho a posse indireta. Eu também não moro e não tenho atividade econômica lá. Eu não tenho nem posse direta e nem indireta. Mas eu tomo conta. Eu guardo um carro, eu tenho um cachorro lá, eu troco a fechadura, eu mando limpar, fazer manutenção. Isso é posse alternada. Posse alternada é tomar conta. Quem toma conta tem posse alternada. Teve um julgado, eu fiquei muito feliz, eu até divulguei nas redes sociais, no Rio de Janeiro. Foi um acórdão do desembargador Camilo, ele incluiu lá o meu livro, Posse Alternada, dentro do acórdão. Eu fiquei muito feliz. Até agradeci muito na sustentação oral que eu fiz semana passada. Posse alternada é tomar conta. Se você toma conta, você tem a posse sim, efetiva para uso capião, efetiva para as ações possessórias. Eu preferia, nessa situação sua, usar o uso capião do 1238, e aí eu trabalho com 2 institutos para consertar esse tempinho que está faltando. A soma de posse, e também a posse complementar. A partir de 2018, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no passado você fazia uso capião com a posse já fechada, né? 10 anos, 15 anos. Hoje não, você faz uso capião e o tempo que dura a ação é contabilizado para efeitos de posse. Poxa, um uso capião, você está localizado aonde, doutor Marcelo? É de Brasília? O uso capião em Brasília, hoje, está demorando uma média de um ano e meio a 3 anos. Eu tive um julgado que durou 1 ano e meio em Brasília recente. E tem algumas ações que já vão para 3, 4 anos. Ruim vai durar 1 ano e meio esse uso capião judicial em Brasília, provavelmente. Você está precisando de 1 ano. Ou seja, se você quiser usar a soma de posse, você pode até usar, mas você nem precisa. Você pode usar a tese da posse complementar. Seu cliente tem 9 anos de posse, vai distribuir a ação, talvez em 30 dias. Essa ação vai durar no mínimo 1 ano e meio. Esse 1 ano e meio vai ser contabilizado. Então o juiz ou a juíza, quando for decidir, vai falar, opa, peraí, tem 1 ano que esse processo está em andamento, 1 ano e meio, 2 anos. Não, mais 9, abateu. Você pode incluir, deve incluir na sua peça essa posse complementar. É fácil de achar, viu? Se digitar no Google, posse complementar, você já vai ver, tem as 2 primeiras decisões ali, lá em cima, né? Ah, ele já morava nesse imóvel. Tá. Me entende? Só que nesse tempo eles entraram com reintegração de posse, tiraram do imóvel e tudo mais. Eu não sei se poderia usar essa soma de posse nesse caso ou não. A reivindicação... O interessante é que nesse caso ele já supre, hein? Porque ele tem a posse 2013, dali para frente, indireta, né? Ele alugou. Mas antes disso ele teve a posse também, né? Então, você não precisaria nem da soma de posse, nem da posse complementar. Ele já tem a posse efetiva já. Que legal. A integração de posse não interrompe o prazo? Não. Na verdade, a posse pacífica é um dilema, né? O pessoal fala, mandou uma notificação, fez um boletim de ocorrência, distribuiu a ação, acabou com a posse pacífica. Não. É um grande erro isso. Nenhuma ação tira a posse pacífica, salvo as petitórias e as possessórias. E não é o fator de distribuir, mas ter o trânsito em julgado. Como não teve trânsito em julgado porque foi feito um acordo, essa ação não chegou. A reintegração chegou, você chegou a transitar. Chegou a transitar em julgado? Mas ele fez um acordo no papel? Na reintegração de posse?
Não, ele fez esse acordo, ele surgiu no processo de inventário. Inventário? Então, ele saiu do imóvel em março, e aí no processo de inventário, eles entraram num acordo que doariam o imóvel para ele desistir da ação de união estável e parar de travar o processo. Então, nesse caso, doutor Marcelo, está fácil consertar. Lá no uso capião mesmo, abre uma preliminar antes dos fatos e explica que no passado ocorreu uma ação de integração de posse, mas foi feito um acordo dentro do inventário que resolveu qualquer situação de litígio. Então, deixa aí preliminar antes dos fatos. E aí, junta esse acordo, se for possível, né? Junta esse acordo, resolveu o problema. Resolveu, acabou com qualquer... Já tem aí praticamente uns 15 anos, inclusive. Ah, não, já resolveu. E olha que interessante, já resolveu e mesmo que não tivesse resolvido, já faz 15 anos. A posse, a gente faz posse o tempo todo, né? Então, esse lapso temporal, se for contar para trás, ele tem 15 anos de posse mansa pacífica, porque mesmo tendo essa ação, com o trânsito julgado, dali para frente ele continua fazendo posse. Então não vai influenciar em nada. Pode até explicar isso, falar que no passado ocorreu uma ação de reintegração de posse, porém foi feito um acordo de integração de inventário, e isso é para explicar pelo amor ao princípio da cooperação e o princípio de boa-fé, ao princípio da boa-fé. Mas é importante lembrar que isso não deve nem ser levado em consideração, porque a partir daí foi criado um novo lapso temporal de 15 anos. Acabou, só para explicar, para não ter confusão, numa certidão de distribuidor civil, alguma coisa assim, entendeu? Inclusive esse termo de emissão da posse consta no processo de inventário, o acordo consta no processo de inventário, então acho que eu conseguiria fazer esse link, né, entre os processos. Conseguiria sim. Demonstrar... Que legal, fiquei feliz, doutor Marcelo, porque, olha só, em vez de trabalhar com uso capião constitucional perigoso, porque nós sabemos que o juiz ou a juíza tem o princípio da autonomia, ele não é obrigado nem a seguir a perícia, né? O perito ou a perita fala sim, ele fala não. Só que isso é muito perigoso, é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque quando a gente dá muita liberdade subjetiva é interpretação. Pega um juiz ou uma juíza mal intencionado, quando você faz uso capião constitucional, não, eu entendo que esse uso capião não é de boa fé. Você perde a ação de bobeira, mesmo tendo todos os requisitos. O uso capião, você não é obrigado, o constitucional, ter boa fé, mas existe, né, uma aplicação da subjetividade. Nesse uso capião do 1238, não. Porque o parágrafo único do 1238 ele já diz, independentemente de boa fé. Então, se o juiz ou a juíza falar, eu vou implicar com esse uso capião, por algum motivo, eu não gostei do nome da pessoa. A gente sabe que robô é neutro. O ser humano não é neutro nunca, né? Às vezes ele é fanático time de futebol, religião, partido político, e qualquer coisa que dê a entender na peça ali, pode ser que ele procure pelir ovo, ele ou ela, para julgar contrariamente ao que você está pedindo. Esse 1238, ele foge dessa situação. Porque mesmo que o juiz ou a juíza tenha má fé, não pode fazer nada. Está lá, está escrito, está na lei, independentemente de boa fé. Eu iria nesse uso capião, porque a sua chance de ganhar, doutor, é muito grande, é muito maior. O risco de enroscar, o risco de perder a ação é muito menor, viu? Entendi. Muito obrigado pela dica. Eu fiquei imaginando que a reintegração de posse anularia todo aquele tempo para trás. Doutor, esse uso capião, doutor, vai ganhar, vai surgir outros processos, porque é boca a boca. Muitas pessoas precisam do doutor aí na região que o doutor está, em Brasília também. São Carlos tem muitos imóveis para regularizar, né? Na verdade, é um município antigo, né? Os fazendeiros tomavam conta de tudo. Aí foi passando aquele efeito cascata contra de gaveta. Tem muito imóvel para regularizar. Eu sou conselheiro da Arisp, eu guardo as coisas de cabeça e não esqueço mais, né? Se eu não me engano, na pesquisa da Arisp, São Carlos ficou com 52% de imóveis irregulares, hein? Na pesquisa que foi feita em 2019, hein? Eu acredito que... Eu não sei se está certo, né? Aqui eu moro num bairro antigo, né? Que é Vila Prado. A cada quarteirão tem uma casa para vender. E não vende há 2, 3 anos, fica parado. Provavelmente deve ser documentação. Então, realmente precisa de um bom advogado igual a você, doutor Marcelo, para resolver essa situação aí, hein? Precisa, hein? Opa, com certeza. E eu acho que a pós vai me ajudar bastante. Vai, você vai ver. Começo, meio e fim. Então, uma última dúvida que eu não sei se tem um paralelo. Uma obrigação de fazer, nesse caso, serviria ou não? Obrigando os herdeiros a regularizarem essa doação, embora já estejam falecidos, né? Só um vivo. Não, na verdade, eu partiria assim para o uso capião, porque o uso capião é uma forma originária. É uma ação que você não vai depender de ninguém. É uma ação que você vai depender do quê? Das provas do seu cliente em relação aos pressupostos. Posse, mas pacífica e nos donos. O seu cliente tem 15 anos de posse, mais de 15 anos de posse ele tem direta e indireta.
Você pode até juntar o contrato de locação, aí faz prova, o contrato de locação da posse indireta. O juntar o contrato de locação prova que a pessoa paga aluguel porque ele é possuidor. Então é prova, o contrato de locação é prova, quando aparece no polo como locador. A obrigação de fazer ou não faria, sabe por quê, doutor Marcelo? Porque ela não vai resolver. A ação de obrigação de fazer é muito limitada. O juiz vai falar assim, olha, pague multa de R$500 por dia, limitado até 10 mil. Você sabe que é mais ou menos isso, né? E a pessoa acaba não fazendo, depois você vai executar, se achar bens ou dinheiro você vai cobrar, vai ficar nisso, não vai resolver nada. Por isso, no direito imobiliário, a gente substitui a ação de obrigação de fazer pela ação de adjudicação compulsória. Porque a ação de adjudicação compulsória, ela é uma obrigação de fazer, só que é que nem é um pavão, né? Ela é uma obrigação de fazer, mas ela tem um brilho nos olhos. Qual que é esse brilho? Ó, faz aí, ó. Você vai ser obrigado a fazer, a transmitir a propriedade. Só que você não vai fazer? Não te achei? Então eu, juiz, vou fazer uma carta de adjudicação e você leva no fórum e você registra sozinho, comprador. E a adjudicação serviria mais por causa de compra e venda. Por mais de pagamento. Na verdade, a adjudicação compulsória, se você usasse nesse caso, você iria perder. Mas se fosse uma fatalidade jurídica, o juiz desce, né? Depois você não ia conseguir registrar. Aí o próprio cartorário ia falar, doutor Marcelo, vai ter que fazer uso capião. E aí o cliente vai falar, poxa, perdi 3, 4, 5 anos na adjudicação, agora... Aí ele acaba fugindo e fala, poxa, eu vou ter que agora começar do zero. Então não vai não, corta caminho, doutor. Vai na ação de uso capião. Tem até também eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ajudar, mas eu estudo muito, né? E tudo que eu vejo de curso eu faço, por isso às vezes eu critico, porque eu acho um absurdo, estelionato, a gente percebe que é estelionato mesmo. Tem um curso que eu fiz pra gente ver se a gente aprende alguma coisa para poder ensinar os alunos. E aí o sujeito falava assim no começo do curso, tem que fazer ação de adjudicação compulsória porque o uso capião é a última possibilidade de regularizar o imóvel. Na hora eu já desliguei, falei, não, aqui não vou conseguir aprender nada para ajudar as pessoas. Quem é do ramo sabe, quando você pode fazer uso capião, é o uso capião que você vai fazer. Você vai ficar fazendo outras ações para ver se dá certo, seu cliente não vai te dar esse tempo. E você não pode, como um bom profissional que você é, fazer ele gastar muito dinheiro para depois fazer uso capião. Poxa, o que é isso aí? É enxerto? É teste, né? Não dá, né? A gente não tem esse tempo. Tem que ser especialista, atirar no alvo certo. E com relação a desse 1338, eu teria que relacionar os herdeiros. Eu vi numa live sua, acho que essa semana, ou final da semana passada, que o doutor disse que não tem polo passivo, né? Não tem. Inclusive, muitos juízes mandam emendar inicial justamente para relacionar o polo passivo. Porque muitas vezes o juiz, às vezes, não gosta da matéria. Ou até o assessor que a gente sabe que hoje em dia 90% é os assessores que vão julgar, né? Principalmente as questões incidentais. E ele, como não é da área, ele ou ela, estudou para passar no concurso, ele não domina a matéria, não gosta. Então, a ação para ele tem que ter réu. Emende com réu. Então, o que eu falo para os alunos? Não adianta brigar, discussão inútil, né? Juiz, deixa eu só te explicar, juíza, não tem réu, é uma ação declaratória. Mas não vamos aqui atrasar o processo em virtude de uma discussão pacificada, mas teórica. Tudo bem, requer a inclusão do réu. Mas não tem. Você pega um juiz, uma juíza boa, um cartório que julga muito os capião, principalmente as varas especializadas, eles sabem que não tem réu, né? Você vai pedir a citação do último proprietário dos confrontantes. E a manifestação do MP, a manifestação também das fazendas, mas isso é uma regra do uso capião, mas réu não tem. Agora, nesse uso capião, doutor, não esquece de mencionar a súmula 237, viu? A súmula 237, enunciado 492, da 5ª Jornada de Direito Civil, e também a súmula 487. Por que a súmula 237? Porque você está blindando o seu cliente. Vai que aparece alguma coisa errada aí. Pelo menos você já criou uma estrutura para apresentar na defesa amanhã, na contestação. Por que o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil? Porque tem juiz e juíza que ainda confunde posse com direitos hereditários, e a posse foi separada da água para o vinho. Ela virou um direito econômico, né? Eu posso comprar, posso vender através da seção de direitos possessórios. Na partilha no divórcio, na partilha, você viu que o Supremo decidiu, né? O Superior também, que agora tem que entrar imóvel irregular na partilha do divórcio, com partilha de bens. Então, já está pacificado, é um direito à parte, né? E aí, nesse caso, eu relaciono os 22 herdeiros ou só os 6, o espólio dos 6? É que não tem mais espólio porque já foi feito. Eu não entraria muito nesse mérito. Eu falaria, assim, da origem, né? Como adquiriu a posse, mas eu não ficaria dando ênfase. Eu falo que o uso capião, a gente tem que estar preocupado, porque no uso capião a gente está batendo na porta do Poder Judiciário falando, judiciário, meu cliente tem a posse, manso pacífico, queremos dono. Se aparecer alguma coisa, eu quero usar como matéria de defesa. Súmula 237. A posse é um direito sui generis.
totalmente autônomo de qualquer outro direito. Eu não preciso fazer inventário para fazer uso capião. Então, você usaria ali realmente o que interessa ali no uso capião. Talvez mencionar o princípio da função social da propriedade, que é um princípio funcional. Também acho que é muito importante mencionar. Bater nos requisitos, posse, mas pacífica nos nome, mas evitar de entrar em questões polêmicas. Tem muito colega nosso que fica falando muito do inventário. Poxa, o juiz ou a juíza já está louco para se livrar do processo, cheio de serviço. Eu vou indeferir, extinto sem resolução do mérito, vai fazer um inventário. Por quê? Porque ele bate meta no CNJ, depois você vai recorrer, vai reformar a decisão, porque não tem lógica. Mas olha a dor de cabeça que te deu. Então, não entra nessas questões polêmicas não. Você pode até explicar de forma sucinta, mas bate no que interessa. Bate na posse mais pacífica. Vai embora. É uma peça que tem que ficar com umas 8 até 10 folhas no máximo, não precisa passar disso. Tem que ser sucinta, enxuta e eficaz no sentido de fundamentação dos requisitos pressupostos. Agora, ficar falando de inventário, de litígio, é que nem a reintegração de posse, doutor. Não fica falando muito dela, não, já foi. Você pode até mencionar, né? É importante lembrar que teve uma ação de reintegração de posse, isso há 15 anos atrás, não entra nem no mérito, mas só para explicar pela cooperação, pelo princípio da cooperação, do Código de Processo Civil, para evitar qualquer induzimento ao erro. Então você passa por cima, mas não pode passar de um parágrafo, hein? Passou de um parágrafo já é muita coisa. Concentra na posse, banho pacífico, ânimos do homem, abre um tópico bonitão lá, da localização do imóvel, aí pega aquela foto do Google, coloca lá, sabe? Coloca a fotinho, pede para o cliente a foto da frente da casa, coloca lá. Então brinca com a peça, mas no sentido de levar para o nosso lado, né? Porque é uma ação declaratória, é que nem ação de mudança de nome. Eu corrigi, a semana passada eu corrigi uma ação de um colega nosso advogado, de mudança de nome, ele tinha colocado no polo passivo a mãe e o pai. Eu falei, não, doutor, não tem réu essa ação. Mas toda ação tem réu? Eu aprendi isso na faculdade. Eu falei, não, a faculdade ensina a gente errado mesmo. Toda ação tem réu? Mentira. Tem ação que não tem réu. Ações declaratórias não tem réu. Então, o pedido que eu falo, juiz, eu tenho todos os requisitos, eu quero, me dê. Uso capião. Mudança de nome, que é ação de indicação no registro público também. Juiz, meu nome causa humilhação, ato vexatório, mudança de sexo, apelido. Eu quero mudar de nome, não preciso citar o pai e a mãe, entendeu? Vai nessa linha, vai dar certo, doutor. Vai ficar famoso na cidade aí, hein? Ótimo, então. Muito obrigado pela nossa conversa, pelos esclarecimentos e com certeza essa pós aí já está aqui nos meus planos. Acho que direito imobiliário é algo que eu consigo me visualizar trabalhando nisso. Conta comigo. Essa questão de regularizar. O doutor tem um amigo, tem um professor, tem um mentor, enroscou, precisou de alguma coisa, vamos juntos desvendar para proteger teu nome, tua imagem e do seu cliente, tá bom? Tá ótimo, então. Fica com Deus, obrigado pelo bate-papo, desculpa a minha sinceridade aqui, viu? Imagina, que isso. Eu acho que é o que chama a atenção do senhor é a sinceridade. Continua tem que vir da alma, tem que vir do coração. Eu falo que as coisas são consequências, né? Eu ganhei o prêmio da revista Four Times, o livro Direito Imobiliário de A a Z. Você tem esse livro já? Não, já tô louco para ir na livraria. Na Saraiva tem, na Leitura tem, mas normalmente no site da Mizuno você consegue com preço, porque eles vendem com combo. Então, Mizuno, Amazon tá em promoção. Aí o pessoal fala, professor Júlio, você é o único autor que eu vejo ficar falando de preço, né? Você parece que quer que a gente pague pouco, mas tem que ser. Eu faço tudo com amor, com alma, não é com ganância, né? Tem muito doutrinador que faz o livro, não atualiza e quer se tornar uma lenda ali por causa do livro dele. Não, as coisas passam, a gente fica para trás, né? Faz com amor, faz com alma, né? É que nem esses cursos, eu critico mesmo, porque o advogado já está numa situação difícil, apertado financeiramente. Aí ele vai e contrata um curso de R$1.000, R$2.000, regularização de imóveis que você vai ganhar R$30.000 por mês. Que mentira, né? Golpe tá aí com quem quer, né? Exato. Mas eu vou comprar o livro e vou te marcar no Insta. Tá bom. Um abração pra você e pra família, muita paz, saúde e sucesso, tá? Muito obrigado. Tchau, fica com Deus. Tchau.